Olá, graça e paz a todos os irmãos que nos assistem. É um privilégio poder falar mais uma vez da Palavra de Deus. E nós queremos aqui dar uma sequência no que já começamos a falar no último vídeo sobre guerra e sobre o que está declarado sobre essas coisas. Mas aqui vai ser mais uma reflexão e uma exortação para nós que vivemos nos últimos dias desta terra. Qual tem sido a nossa experiência espiritual? Qual tem sido a nossa preparação para essas últimas coisas que vão acontecer? Como está a nossa vida diante de Deus? E essa deve ser a principal pergunta a ser feita. Sempre queremos muito saber o que está acontecendo e as notícias muitas das vezes elas nos alarmam, principalmente após o coronavírus, né? Agora temos esta guerra e todas essas coisas que acontecem, toda essa confusão na terra. Certamente nos chama a atenção e isso é permitido por Deus para que assim seja, para que nós nos despertemos. Então uma pergunta a ser feita e uma pergunta para nós refletirmos é: se soubéssemos que Jesus está voltando amanhã, como seria o nosso dia hoje? Nós devemos continuar sustentando as nossas famílias. Nós devemos continuar educando os nossos filhos, continuar estudando tudo aquilo que tem um peso eterno, mas tudo deve ser voltado com este propósito, a volta de Jesus. Então gostaria de refletir aqui com os irmãos. Gostaria de refletir principalmente numa questão. Qual tem sido a nossa busca para entender o que estamos passando ou o que vamos passar em breve? Qual tem sido a nossa busca? A qual ponto nós temos cavado nas Escrituras sobre as últimas coisas? Nós temos textos muito interessantes para nós refletirmos. Meditação à Fé pela qual vivo, página 344, diz assim: quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, os crentes terão uma experiência religiosa inteiramente diferente. Serão dados a eles vislumbres das portas abertas do céu, que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver, a fim de alcançar a bem-aventurança, que deve ser a recompensa dos puros de coração. Olha só, o texto nos diz que teremos uma experiência inteiramente diferente. Quando nós compreendermos o que está no livro de Daniel e Apocalipse. Essas foram mensagens exclusivas de Jesus para o seu povo nos últimos dias. Olha a importância disso. E nós chegamos nos últimos dias. Então, aqui são mensagens exclusivas para nós. E ela fala que quando nós compreendermos, teremos uma experiência inteiramente diferente. Bem, olhamos ao redor, nós vemos letargia espiritual e muita apostasia. Por isso, mais do que nunca, precisamos compreender estes livros. Precisamos compreender estes livros. Também no livro Spalding Maguin, volume 1, na página 23, diz: nosso instrutor apresentou as mensagens solenes que foram dadas em sua ordem no Apocalipse e que devem ocupar o primeiro lugar na mente do povo de Deus. Deve ocupar o primeiro lugar na nossa mente. Mensagens especiais para nós devem ocupar o primeiro lugar na mente. Ou seja, tudo que nós formos pensar e fazer e estudar, em primeiro lugar, deve estar as mensagens dadas por Jesus no Apocalipse. Irmãos, precisamos voltar às nossas origens. A Igreja Adventista, ela começou com este propósito. O propósito de levar a mensagem de advertência contida no Apocalipse ao mundo. Estudavam as profecias e muitas vezes passavam noites inteiras estudando a palavra e o que está escrito.
E nós que vivemos nos últimos instantes da história desta terra, qual tem sido a nossa busca? Temos nos contentado com um conhecimento superficial do que vai acontecer? Temos nos contentado com uma leitura superficial do Apocalipse, sabendo ali que tem a besta, tem o papado, tem os Estados Unidos e eles vão se unir e pronto, é isso? Este livro deve estar em primeiro lugar na nossa mente. Há textos que falam que verdades ainda estão para ser reveladas. E nós nos contentamos com a luz que temos e pouco nos importamos com estas coisas, mas não deve ser assim. Não deve ser assim. Nestes livros estão contidos a história do povo que vai estar vivo quando Jesus voltar. Que talvez pode ser eu, pode ser você. E nós precisamos estudar para saber qual é a nossa experiência e o que Deus espera de nós. É interessante que a Bíblia, a palavra de Deus, Deus nos promete coisas. E essas promessas divinas, elas se cumprem na nossa vida quando nós cremos nelas. Então, por exemplo, a mulher enferma há 12 anos, Jesus fala, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A nossa fé é que faz com que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Assim também o Apocalipse ele vai se cumprir na nossa vida. A partir do momento que crermos, ali está descrito sobre os 144 mil, um povo distinto de todos os outros. E a vida dos 144 mil, ela se cumpre na nossa vida, se nós crermos nisso. Mas para nós crermos, nós precisamos conhecer o que está escrito. Para a palavra de Deus, descrita nos últimos dias, ela se cumprir na nossa vida, nós precisamos crer. E para crer, precisamos compreender o que está ali escrito. Somente assim nós vamos poder viver essa experiência daqueles que vão viver nos últimos dias da terra. Irmãos, isso não é coisa pequena. Isso está a nossa alma, a nossa vida. Por que não tirar mais tempo para estudar estas profecias? Por que demonstrar tão pouco valor pela nossa própria vida, se importando com tantas outras coisas, gastando tanto tempo no celular, não com essas coisas? Essa é uma advertência que nós queremos chamar a atenção aqui aos irmãos. Portanto, nós precisamos buscar o que está ali contido. E esses vídeos, eles têm o intuito de apresentar sim o que nós temos estudado sobre essas profecias, mas pedir aos irmãos e rogar que eles vão até a palavra. Gastem menos tempo com vídeos, gastem menos tempo com palestras e vão à palavra ver por si próprios o que está escrito nestes últimos dias. A Bíblia, ela foi feita não para o erudito, mas para a pessoa mais comum. Qualquer pessoa pode compreender as coisas ali descritas. Não precisa saber hebraico, não precisa ter profundos conhecimentos. Só precisa de uma coisa: sinceridade de coração e esvaziamento das próprias ideias. Esse é o requisito, esses são os requisitos para poder ser iluminado com a glória de Deus que surge através de sua palavra. Sinceridade de coração e esvaziamento do eu. Foi por isso que Jesus ele pôde usar os discípulos. Foi por isso que Jesus pôde usar aquelas pessoas mais simples, que não tinham tanto lixo na cabeça, que os impediriam de aceitar as mensagens que Jesus vinha lhes trazer. Portanto, irmão ou irmã, o mais simples pode chegar à compreensão das profecias. Assim como na época de Jesus, eles estavam num cumprimento profético, a vinda do Messias. E se estudava o livro de Daniel, havia um entendimento de que aquelas profecias estavam se cumprindo, assim também nós, nos nossos dias. E a história se repete. Bem,
No último vídeo, nós falamos sobre guerra, o que seria uma última guerra mundial no mundo. E ela vai acontecer e em breve. Nós vimos que ela, de alguma forma, ela vai envolver o povo de Deus e vai trazer a última grande prova, que nós sabemos que é o decreto dominical. E nós queremos ampliar um pouco mais este pensamento, antes de nós estudarmos Daniel 11, o capítulo em que está esta guerra, estas últimas coisas. Mas queríamos trazer alguns pensamentos para os irmãos. A tendência humana é de que queiramos saber cada pormenor do que vai acontecer. E muitas das vezes nós queremos ouvir isso das outras pessoas. Queremos ouvir mensagens alarmistas muitas das vezes. Queremos ouvir mensagens que parece que vai nos despertar, vai nos chacoalhar. Talvez isso porque não temos tomado na nossa vida cotidiana decisões de estar cada dia ao lado de Deus. E por isso esperamos alguma notícia, alguma coisa que faça com que um poder surja de dentro e nos desperte, nos prepare para essas últimas coisas. Mas isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo. Há um texto em Testemunhos para a Igreja, na página 17, sobre o decreto dominical, que diz assim: o sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado, ou seja, o domingo. Nem tudo o que se refere a esse assunto é compreendido, e nem o será, até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Olha só, está dizendo que a marca da besta é o domingo. Mas muitas coisas relacionadas a isso não foram ainda compreendidas. E nem vai ser até que este rolo do livro seja totalmente aberto. Então, há muitas coisas a serem desvendadas. E qual tem sido a nossa busca diante disso? Além disso, nós devemos ponderar sobre algumas coisas. Será que o povo de Deus está preparado para ser decepcionado? Será que o povo de Deus está preparado para a última prova da sua fé? Nós esperamos mensagens do decreto dominical, mas, bom, o decreto dominical ele vai ser a última grande prova do povo de Deus. Assim como em 1844, o grande desapontamento foi uma prova para o povo de Deus. É como se nós, naquele tempo, estivéssemos ansiosos para sermos grandemente desapontados. Ansiosos por quê? Porque estão esperando uma mensagem, um momento que vai chegar o decreto dominical. Mas, irmãos, que perigo, porque o decreto dominical ele é somente o fechamento do processo de vida que estamos vivendo hoje. E nós sabemos como deve estar a nossa vida nesses últimos tempos. Precisamos estudar. Bem, falando um pouco com relação à questão da guerra que começamos a entrar no último vídeo, é interessante como é ampliado. Nós lemos um texto, vamos reler. Esse texto está em Testemunhos para a Igreja, no capítulo 1, na página 268, que nos diz assim: foram-me mostrados os habitantes da terra na maior confusão. Guerra, derramamento de sangue, privações, necessidades, fome e pestilência estavam por toda parte. À medida que estas coisas iam envolvendo o povo de Deus, estes começaram a unir-se e a pôr de lado suas pequenas dificuldades. A dignidade própria não mais os controlava. Profunda humildade tomou seu lugar. O sofrimento, a perplexidade, a privação fizeram com que a razão fosse de novo entronizada, e os homens violentos e irrazoáveis se tornassem sãos e agissem com discrição e sabedoria.
Minha atenção foi tão desviada da cena. Parecia haver um pequeno tempo de paz. Mais uma vez, os habitantes da terra me foram apresentados. E novamente tudo se achava na maior confusão. Lutas, guerras, derramamento de sangue, juntamente com fome e peste, imperavam por toda parte. Outras nações se achavam empenhadas nesta luta e confusão. Muito bem. Esse texto nós lemos no último vídeo, o qual vamos até deixar na descrição aqui, né, deste vídeo. E aqui nós encontramos uma certa sequência, vamos estar repetindo essa questão. Nós vemos primeiramente nesta visão que a serva do Senhor, ela vê um quadro de guerra, um quadro de conflito, um quadro de fome, de peste, justamente o princípio das dores, descrito em Mateus 24, verso 7, verso 6. Então ela vê essa primeira, a terra entrando em convulsão. E ela diz que à medida que estas coisas iam envolvendo o povo de Deus, isso nos dá um entendimento de que, aos poucos, essa guerra, isso que aparentemente é secular, vai começar a envolver o povo de Deus. Bom, começa a envolver o povo de Deus através do quê? Através do descanso dominical. E então ela começa a ver o povo de Deus se unindo, o povo de Deus deixando as suas dificuldades. Então ela vê um pequeno tempo de paz e depois todas as coisas em confusão novamente. Guerras, pestes, fomes e todo mundo em convulsão novamente. Então, percebamos a sequência. Primeiro, guerra e confusão. Depois, o povo de Deus se unindo, porque essa guerra começa a envolver o povo de Deus através do decreto dominical. Então, ela vê um pequeno tempo de paz e depois ela vê guerras novamente. Interessante relacionar esta sequência que nós vemos nesta visão com outros textos que vão nos deixar claro. Então, existe uma afirmação feita por Ellen White lá em Loma Linda. Ela não escreveu esta visão, mas ela foi relatada a Will Ross e D.E. Robinson, que era o marido de sua neta. Bom, existe um relato de Will Ross que foi confirmada por Robinson. Nós vamos deixar também o link desta visão que ela teve, mas foi assim o relato. A irmã White nos disse, ao nós três, lembrando que a sua secretária estava também, que nós três estávamos ali na plataforma do depósito ferroviário, que uma terrível tempestade de perseguição estava vindo como uma tempestade de vento, que derrubou todo objeto que estava de pé. Não se via nenhum adventista do sétimo dia. Eles, como os discípulos, rejeitaram a Cristo e fugiram. Todos os que procuravam posições nunca mais foram vistos. Depois da tempestade, houve uma calmaria. Então, os adventistas surgiram como um grande rebanho de ovelhas, mas estavam sem pastores. Eles todos se uniram em séria oração, pedindo ajuda e sabedoria, e o Senhor respondeu, ajudando-os a escolher líderes entre eles, que nunca antes haviam procurado posições. Eles oraram seriamente pela ajuda do Espírito Santo que foi derramado sobre eles, tornando-os inteiramente preparados para o serviço. Então eles saíram formosos como a lua, brilhantes como o sol, e terrível como um exército com bandeiras, para dar a mensagem a todo mundo. Então, Will Ross termina assim. Eu fiquei admirado e perguntei se isso se aplicava a Loma Linda, já que estávamos olhando nesta direção. A irmã White respondeu à minha pergunta, afirmando que se aplicava a todo o mundo denominacional. Fiquei tão pasmo que não perguntei mais nada. Will Ross, Boulder, Colorado.
Irmãos, que profundidade este relato. E isso é tão profundo que é até óbvio o porquê ela não deixou isso registrado de forma escrita. É algo muito profundo e nós encontramos profundos paralelos com a visão anterior. Vamos lembrar, Testemunhos para a Igreja, o texto, ela nos dá uma sequência de confusão na terra, guerras. Depois ela vê o povo de Deus se unindo. Ela vê um pequeno tempo de paz. E ela vê então guerras novamente. Nesta visão, neste relato, ela começa descrevendo sobre uma terrível tempestade de perseguição que estava vindo. E olha o detalhe, era uma tempestade de vento. Bem, o que significa vento na profecia? Conforme nós vemos em Jeremias 4, vento é sinal de guerra. É sinal de guerra. Então, essa tempestade de vento e de perseguição que estava vindo era o quê? Guerra, irmãos. Guerra. Que vai ter nesta guerra, de alguma forma, perseguição do povo de Deus. Assim como no outro texto ela fala que isso começou a envolver o povo de Deus, aquelas guerras começaram a envolver o povo de Deus. Aqui também ela mostra isso. De alguma forma, essa tempestade de vento, que é guerra, ela vai começar a gerar perseguição sobre o povo de Deus. E diz que interessante que essa perseguição ela vai derrubar todo objeto que estava de pé. E falando aqui do mundo denominacional adventista. Do mundo denominacional adventista, diz que todo este mundo denominacional cai. Ela traça um paralelo aqui com os discípulos. Na noite em que Jesus foi preso, todos negaram seu mestre. Isso é muito terrível, nos faz lembrar da parábola das virgens, no qual todas elas dormem. Bem, mas ela continua sua afirmação dizendo que então há uma calmaria nesta tempestade. Assim como também naquela outra visão, ela diz que há um tempo de paz. Neste tempo de paz, ela fala que os adventistas, eles começaram a surgir como um grande rebanho. E eles começam a se unir e buscar fervorosamente o Espírito Santo, o poder de Deus, para que escolhesse líderes entre eles. Assim como também na outra visão ela vê o povo de Deus se unindo e colocando as suas diferenças de lado. Bem, isso certamente é um preparo anterior ao derramamento da chuva serôdia. É isso que vai produzir a chuva serôdia, vai permitir que a chuva serôdia seja derramada sobre nós, pois é necessário um reavivamento da primitiva piedade. Então, neste momento, vai começar a acontecer. No entanto, já queremos fazer uma advertência aos irmãos. A Bíblia diz que o justo, ele continua a se justificar-se, continua a se limpar-se. Aqueles que não estão procurando o Espírito Santo hoje, será que procurarão neste tempo? Ou será que se escandalizarão e trairão seus irmãos? Então, nesta afirmação, ela fala que o Espírito Santo é derramado. E nós sabemos que o mundo vai voltar em confusão. E os culpados disso serão o povo de Deus. Portanto, guerras vão estar envolvendo o mundo. E o decreto dominical, como nós comentamos no último vídeo, ele traz um pequeno tempo de paz. Depois deste tempo de paz, o povo de Deus começa a se unir. Mas é interessante o que esta declaração ela traz antes deste tempo de paz. Esta guerra vai fazer com que todo o corpo denominacional, todo o mundo denominacional da igreja, ele caia. E isso é uma triste realidade, irmãos. Bem,
devemos orar e jejuar e buscar a Deus para que isso não se cumpra na nossa vida, porque isto foi profetizado. E então aqui eu quero trazer um pensamento para os irmãos. Estamos preparados para uma grande decepção? Estamos preparados para a nossa fé ser provada? A parábola de Jesus fala que esta última calamidade repentina e imprevista, no qual nós dissemos que será esta última guerra, ela vai colocar a alma de cada um face a face com a morte. Estamos preparados para estas coisas? É interessante que ela faz uma conexão nesta afirmação com os discípulos antes da crucifixão. E o que aconteceu na primeira vinda de Cristo é um tipo do que acontece na segunda vinda de Cristo. O que aconteceu com os discípulos acontecerá conosco, irmãos. No primeiro capítulo do Grande Conflito, nos diz assim: Jesus, olhando para a última geração, viu o mundo envolto no engano, semelhante àquele que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi a rejeição a Cristo. O grande pecado do mundo cristão seria o repúdio à lei de Deus, fundamento do seu governo no céu e na terra. Os preceitos de Jeová seriam desprezados e considerados como nada. Ela faz uma conexão aqui, mostrando que, de forma tipológica, é como se o decreto dominical, no qual vai ser repudiado a lei de Deus, é uma representação da crucifixão de Cristo. E nós precisamos olhar para o passado para aprender as lições do presente. Há uma outra simbologia na qual se cumpriu os eventos ali durante a experiência dos discípulos. No capítulo 19 também do Grande Conflito, ela faz uma conexão do que aconteceu com os discípulos, como o que aconteceu com o povo do Advento. Olha só. A experiência dos discípulos que pregaram o Evangelho do Reino no primeiro advento de Cristo tem sua contraparte na experiência daqueles que proclamaram a mensagem de seu segundo advento. Assim como os discípulos saíram a pregar "o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo", Miller e seus companheiros proclamaram que o período profético mais longo e o último apresentado na Bíblia estava prestes a terminar, que o juízo estava próximo e que deveria ser instaurado o reino eterno. Semelhantemente aos primeiros discípulos, Guilherme Miller e seus companheiros não compreenderam plenamente o significado da mensagem que propagavam. Erros há muito tempo estabelecidos e acariciados na igreja impediram-nos de alcançar uma correta interpretação de um ponto importantíssimo da profecia. Portanto, a despeito de proclamarem a mensagem que Deus lhes havia comissionado para darem ao mundo, sofreram eles desapontamento por terem uma errônea compreensão do sentido. O texto mostra claramente que, assim como na época dos discípulos, se repetiu na época do grande desapontamento. Tiveram um grande desapontamento, assim como os discípulos, naquela noite em que Jesus falou que ia deixá-los. E é interessante este capítulo, recomendamos aos irmãos que estudem o capítulo 19 do Grande Conflito. Ele faz paralelos ali impressionantes, que aconteceram e que se repetiram. E qual foi a grande questão? Na época dos discípulos, eles pregaram a mensagem correta. Eles pregaram que era chegado o reino do Messias. A mensagem estava correta, mas o entendimento deles sobre o acontecimento estava errado. O reino do Messias que havia chegado era o reino de sua graça e não o reino de sua glória. Assim também, em 1844, eles pregavam a mensagem certa.
Eles pregavam que o juízo estava chegando sobre a terra. Era uma mensagem verdadeira, era uma mensagem correta, mas o entendimento deles sobre o que ia acontecer estava errado. E por isso tiveram um grande desapontamento. Isto foi porque eles acariciaram, nas duas experiências, acariciaram ideias que estava recorrendo de forma geral no mundo cristão. Na época dos discípulos, no mundo judeu. Irmãos, é impressionante que as duas situações, as duas experiências, elas também têm uma contrapartida nos últimos tempos. Por exemplo, nós acabamos de ler no Grande Conflito 2 textos que o que aconteceu com os discípulos é uma representação do que vai acontecer nos últimos dias, fazendo uma conexão da crucifixão de Cristo com o decreto dominical. E quando nós pegamos o que aconteceu em 1844, ele também tem uma representatividade no que vai acontecer no tempo do fim. Tanto é que a parábola das virgens, elas têm um cumprimento histórico em 1844, como nós vemos descrito no Grande Conflito. E os irmãos podem confirmar isto no capítulo No Santo dos Santos, que é o capítulo 24 do Grande Conflito. A parábola das virgens tem uma aplicação para o que aconteceu em 1844. Assim também, a parábola das virgens, como nós sabemos, tem uma aplicação para os nossos dias, como nós vemos descrito no livro Parábolas de Jesus. Isso quer dizer que a experiência do desapontamento ela vai se repetir. E vai se repetir em qual sentido? Bom, nós vimos que a mensagem que pregavam era correta, mas o entendimento sobre a mensagem, sobre como deveria acontecer a mensagem que pregavam, estava errada. E por isso tiveram um grande desapontamento. Assim também pode acontecer nos nossos dias, irmãos. Podemos estar pregando a mensagem correta, podemos estar pregando sobre o domingo, mas o nosso entendimento sobre como vai acontecer este decreto dominical, ele pode ser um grande engano. Ele pode ser um grande engano, irmãos. E por isso eu venho vos chamar a atenção para nós estudarmos a palavra de Deus com todo afinco, buscando o Espírito Santo, buscando rejeitar todas as ideias preconcebidas, mas buscando a verdade por nós mesmos. Há revelações preciosas que Deus deseja nos revelar, mas pela nossa falta de busca, por falta de cavar fundo, é que nós não somos prestigiados com essas revelações. Precisamos ter a compreensão certa do que vai acontecer, irmãos. E a Bíblia nos mostra isso. Depois do grande desapontamento, em 1844, de 50 mil, sobraram 50 pessoas. Houve um grande peneiramento. E é assim também como nós vemos naquele relato de Will Ross. Nenhum objeto ficou de pé depois da tempestade. Por que será? Será que é porque o decreto dominical não veio como todos pensavam? O nosso chamado aqui é para nós voltarmos à Bíblia e estudarmos com afinco. Não há segurança em simplesmente entendermos que existe 2 bestas no Apocalipse 13, uma é os Estados Unidos, o outro é o Papa, eles vão se unir e pronto. Somente isso não adianta, irmãos. E há uma outra questão que queremos chamar a atenção de todos aqueles que nos assistem. A nossa tendência é ter uma certa compreensão de todas as coisas, como já é bem conhecida no meio adventista. E a partir desta compreensão, nós começamos a tentar encaixar o que está acontecendo no mundo na nossa compreensão. Então procuramos definir as coisas e tudo mais, e devemos fazer isso. Mas o primeiro passo é estar bem convicto, é estar bem firmado no que a palavra de Deus fala sobre as coisas.
Estamos falando de guerra, estamos falando que esta guerra está em Daniel 11. Temos estudado Daniel 11 ou temos nos contentado em saber que existe o rei do sul, o rei do norte e tentar ficar aplicando aí no mundo quem é o rei do sul e o rei do norte? Bom, irmãos, este é um chamado para a Bíblia. As profecias do capítulo 11 de Daniel atingirão quase seu cumprimento final e estão perto de se cumprirem. Essa é uma profecia extremamente importante para o povo de Deus nos nossos dias. Assim como Daniel 9 foi extremamente importante para os discípulos na sua época. Assim como Daniel 8:14 foi extremamente importante para os mileritas. Daniel 11 é extremamente importante para nós. E entendendo que Daniel é a profecia e Apocalipse é a revelação da profecia. Esses dois livros eles se harmonizam de tal forma que eles devem ocupar o primeiro lugar na nossa mente. Esse é o nosso chamado aos irmãos. Busquemos estudar. Continuaremos lançando vídeos aqui. Pedimos aos irmãos que compartilhem estes vídeos. E que acima de tudo, irmãos, possamos estar buscando grande porção do Espírito Santo. Gostaria de compartilhar alguns últimos textos com os irmãos. No espírito de profecia, e nós vemos este princípio na Bíblia claramente, nos diz que Deus não abandona nenhum indivíduo e nenhum povo, a menos que estes o abandonem primeiro. Aqueles que vão se perder nos últimos dias, não é por uma medida autoritária de Deus, é por falta, é por negligência daqueles que deixaram de buscar no momento oportuno. Estamos esperando acontecer o decreto dominical, mas o decreto dominical só vai revelar quem nós estamos sendo hoje. Então gostaria de ler estes dois últimos textos. Este primeiro está no capítulo 37 do Grande Conflito e nos diz: a última fraude logo deverá ser apresentada diante de nós. O anticristo operará suas maravilhosas obras à nossa vista. Tão próxima da verdade será a contrafação, que será impossível distinguir entre ambas, senão pelas Escrituras sagradas. Se possível for, enganaria até os eleitos. Vai ser uma contrafação tão perfeita que somente, exclusivamente, pela palavra de Deus, aqueles que estão firmados na palavra de Deus, vão conseguir ver o engano. Mas eu pergunto, o que define, o que permite que a palavra de Deus ela tenha poder na nossa vida para que nós possamos compreender e enxergar o engano quando nós o vermos? Bem, precisamos lembrar da parábola das virgens. Aquelas que buscaram o Espírito Santo antes. A Bíblia, as suas lâmpadas estavam acesas. Elas estavam iluminando o escuro, porque elas tinham o Espírito Santo, elas tinham o azeite. Então elas podiam discernir o escuro. E mesmo que tenham dormido, ao acordarem, estavam prontas. O livro Parábola de Jesus, falando sobre as virgens, no capítulo 29, nos diz assim: a teoria da verdade, não acompanhada do Espírito Santo, não pode vivificar a alma, nem santificar o coração. Pode estar-se familiarizado com os mandamentos e promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para distinguir a verdade do erro e serão presa das tentações sutis de Satanás.
Ou seja, irmãos, não adianta ter um conhecimento do decreto dominical e que todas essas coisas vão acontecer. Sem o Espírito Santo, a teoria da verdade, ela não é nada na nossa vida. O que acende a palavra de Deus e vai nos permitir com que nós possamos, através da palavra de Deus, discernir entre o erro e o verdadeiro, entre o engano e a verdade, é o Espírito Santo, irmãos. Que o Pai deseja nos conceder mais do que um pai deseja conceder boas dádivas a seus filhos. Mas nós precisamos importuná-lo. Precisamos rogar hoje pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, no livro Atos dos Apóstolos, é dito que onde quer que se comente pouco sobre a necessidade do Espírito Santo, ali haverá sequidão espiritual. O Espírito Santo é a maior necessidade da igreja. Ao mesmo tempo que precisamos estar buscando compreender as profecias, porque isso vai nos dar uma experiência religiosa tal qual não temos hoje. Nós precisamos estudar as profecias com o Espírito Santo. De forma que o Espírito Santo ele vai se manifestar na prática da nossa vida diária, fazendo com que pessoas que acreditam que estamos nos últimos momentos vivam como pessoas que vivem no último momento da terra. Que possamos buscar a palavra em humildade, pois Jesus nos prometeu que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Então, o mais ignorante, ele pode chegar ao conhecimento da palavra. Assim como o fazendeiro Miller, alguém um pouco rústico, alguém que não estava nas instituições de teologia da época, foi usado poderosamente por Deus. Assim também, irmãos, busquemos com sinceridade de coração. Continuaremos lançando mais vídeos que envolvem esses últimos eventos. E o nosso intuito é que realmente os irmãos vão à palavra de Deus, pois há promessas na palavra de Deus. E são unicamente essas promessas que vão permitir que estejamos firmados nos últimos dias. Que os irmãos fiquem na paz e na graça de Jesus Cristo.